Graça e paz do Senhor Jesus, meu querido irmão, minha querida irmã. Hoje é uma sexta-feira não especial, mas uma sexta-feira diferenciada, porque hoje nós estamos os 2 dias que antecedem a Páscoa, né? Conhecido como a Sexta-feira da Paixão ou a Sexta-feira Santa. E hoje eu quero meditar com você aqui no Palavra e Oração, num texto aqui em Lucas, no capítulo 23, e alguns versículos só do 23 e alguns versículos do 24. É um resumo da morte e ressurreição do Senhor Jesus, que é o que se comemora nesse final de semana, né? Então, nós vamos ler aqui alguns versículos. Lucas 23, o versículo 33. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. É o que estava escrito em cima na cruz de Jesus, para dizer qual era o crime dele, porque eles colocavam uma plaquetinha com o crime da pessoa que estava sendo crucificada, né? Os romanos tinham esse costume. Então agora nós vamos pular aqui para o versículo 44, Lucas 23, 44. Já era quase a hora sexta, e escurecendo o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E rasgou-se pelo meio o véu no santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era justo. Até o centurião reconheceu isso. E todas as multidões reunidas para este espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se a lamentar, batendo nos peitos. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galileia permaneceram a contemplar de longe estas coisas. E agora nós vamos aqui para o capítulo 24, só até o versículo 6. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Jesus não estava mais ali no sepulcro. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles falaram: por que buscais o morto? Por que buscais entre os mortos? Por que buscais entre os mortos ao que vive? Olha a pergunta dos anjos para as mulheres. Por que vocês estão buscando entre os mortos aquele que está vivo? Aleluia! Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia. Então, os anjos falaram para elas: não fiquem tristes, não fiquem buscando o vivo entre os mortos. Ele avisou vocês que ele ia ressuscitar e ia encontrar vocês na Galileia. Então esse é um pequeníssimo resumo sobre a morte de Jesus, o sofrimento de Jesus, a crucificação e a ressurreição do nosso Senhor. Um fato que mudou toda a história da humanidade. Se Jesus não tivesse ido para a cruz, nós não teríamos salvação, não haveria saída para nós, porque Jesus pagou um preço altíssimo pela nossa salvação. Nós éramos dignos de morte, nós estávamos fadados a ir para o inferno. A nossa sentença já havia sido decretada, porque a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Então, quando Adão pecou e a morte passou a todos nós, e o pecado passou a todos nós através de Adão, quando Adão pecou, todos nós, o salário que nós iríamos receber seria a morte. Porém, Jesus, ele se entregou. Ele mesmo diz: ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou. Ele se entregou. Ele pagou o alto preço pela minha e pela sua salvação, para que nós pudéssemos ter vida hoje. Hoje eu estou vestida de vermelha propositalmente para falar sobre o sangue de Jesus, esse sangue que foi derramado na cruz do Calvário, o sangue que nos purifica dos nossos pecados, o sangue que foi a moeda, o dinheiro, o valor que foi pago para que nós pudéssemos ser salvos, para que os nossos pecados fossem perdoados, para que nós fôssemos livres da condenação eterna.
A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus, Ele rasgou o escrito de dívida que era contra nós. Nós tínhamos uma dívida imensa, impagável para com o nosso Deus, mas Jesus veio e pagou a nossa dívida, Ele rasgou o escrito de dívida e nos deixou livres. E hoje nós podemos nos achegar, podemos nos aproximar ao Pai Celestial por causa do sacrifício de Jesus na cruz. Se Jesus não tivesse ido para a cruz, nós não teríamos salvação. Ninguém, a humanidade jamais, não havia ninguém, nenhum justo sequer. A palavra diz, Deus olhando para a terra não viu um justo sequer. Então Ele mesmo tomou a forma de homem e veio à terra para nos salvar, para nos resgatar do pecado, da condenação eterna. Que você, meu querido irmão, minha querida irmã, se você ainda não teve um encontro com o Senhor Jesus, que você faça isso hoje, que você entregue a sua vida a Jesus, que você reconheça o sacrifício de Jesus na cruz, porque sem o sacrifício de Jesus, nenhuma alma se salvaria. Sem nós crermos no sacrifício de Jesus, nós não temos salvação. A palavra de Deus diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. E a vida eterna é essa, é nós crermos no Senhor Jesus, é nós crermos no sacrifício dele na cruz por nós. Amém? Vamos orar? Pai Santo, nós queremos agradecer por tua graça, o teu amor, a tua bondade. Obrigada, Senhor. Obrigada por ter enviado Jesus para morrer no meu lugar, para morrer no nosso lugar, Senhor, porque sem Jesus não haveria salvação para nós. Nós jamais poderíamos pagar o preço altíssimo que foi pago pela nossa salvação. Obrigada, Senhor Jesus, pelo teu sacrifício. Obrigada por ter suportado a cruz, por ter suportado a afronta, o escárnio, por ter suportado tantos sofrimentos, Senhor, para nos salvar, para nos dar a vida eterna, para nos aproximar do Pai. Obrigada, Senhor. Nós não temos palavras para agradecer tudo que o Senhor passou, todo o sofrimento que o Senhor passou, que eram para nós e não para o Senhor, porque o Senhor nunca pecou. Obrigada, Senhor Jesus, por essa tão grande salvação, pelo teu sacrifício e pela tua morte na cruz do Calvário. Obrigada pelo Espírito Santo que o Senhor enviou para estar conosco, e é Ele que nos revela esse amor, é Ele que nos revela o Pai, é Ele que nos revela o teu amor por nós, o teu sacrifício, Senhor. Muito obrigada. Nós só temos a agradecer e bendizer o teu nome, Senhor. Obrigada pela tua morte, obrigada pela tua ressurreição, Senhor, que por causa da tua ressurreição nós temos vida, nós temos a vida eterna. Obrigada, Pai Santo, obrigada, Senhor Jesus, obrigada, Espírito Santo. Nós agradecemos, Pai, bendito seja o Senhor eternamente, eternamente seja engrandecido e exaltado o nome santo do Senhor. Amém. Amém, amém, meu irmão, amém, minha irmã. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus, faça isso agora. Reconheça o Senhor Jesus como teu Senhor e teu Salvador. Reconheça o sacrifício dele na cruz por você, porque você jamais poderia pagar a sua dívida para com Deus. Amém? Deus abençoe no nome de Jesus.